que é um argumento lógico? Um argumento é toda afirmação de que, dada uma sequência finita de proposições, P1, P2 a Pn, essas proposições têm como consequência uma proposição Q. Ou seja, considerando que essas proposições P1, P2, P3, Pn são verdade, eu tenho que a consequência Q é verdade. Essas proposições P1, P2, Pn são chamadas de premissa. E a proposição Q é chamada de conclusão do argumento. Ou seja, todo argumento lógico, então, é um conjunto de premissas, te dá um conjunto de premissas e uma conclusão. E se o argumento for válido, isso significa que, dado que as premissas são verdades, a conclusão também será verdade, né? O argumento lógico ele é representado dessa forma aqui, ó, as premissas separadas por vírgula. Esse símbolozinho aqui é o símbolo de argumento, né, de conclusão do argumento, e depois o símbolo a conclusão. Então vamos lá. Eu falei em o argumento ser válido ou inválido. Então, o argumento é válido se e somente se a conclusão é verdadeira para todas as vezes que todas as premissas forem verdadeiras. Ou seja, num argumento válido, a verdade das premissas é incompatível com a falsidade da conclusão. Beleza? Então, um argumento é válido quando, sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Se isso não acontecer, ele não é um argumento válido, ou seja, é um argumento não válido, que também é chamado de sofisma. Ok? Uma propriedade muito utilizada do condicional, do argumento é a condicional associada. Ora, vamos lá. O que a gente falou do argumento? O argumento diz que eu tenho um conjunto de premissas e uma conclusão. Se as premissas forem verdade, assumindo a verdade das premissas, eu tenho que ter a verdade da conclusão, né, para ser válido. Ou seja, falar um argumento desse tipo, de P1, P2 a Pn, tem como conclusão Q, é a mesma coisa que eu afirmar que se P1 e P2 e Pn, então Q. Essa condicional aqui é chamada de condicional associada ao argumento, ou seja, é um condicional onde o antecedente é composto pela conjunção de todas as premissas e o consequente é composto pela conclusão, ok? Então, um argumento ele é válido se e somente se a sua condicional associada for tautológica. Ou seja, para um argumento ser válido, é esse condicional aqui, ó, essa condicional associada a ele tem que ser uma tautologia, ok? Então, daí a importância desse conceito de condicional associado. Então, vamos lá. Só para a gente fixar esse conceito de condicional associada, vamos fazer uns exercícios aqui, né? Vamos definir a condicional associada para cada um desses argumentos aqui, ok? Então, vamos lá. O primeiro argumento eu tenho como premissas não P e se não Q, então P. E a conclusão é Q. Então, qual seria a condicional associada a ele? Seria um condicional tendo como antecedente não P e não Q, se não Q, então P, ok? Ou seja, eu coloquei uma conjunção com as duas premissas no antecedente, então Q, então minha conclusão. Perfeito? Na letra B, eu tenho uma premissa única, que é se P, então Q, e a conclusão é não P, não, abre parênteses, P e não Q, fecha parênteses. Então, qual seria o condicional associado a isso? Seria um condicional tendo como antecedente se P, então Q, e como consequente não, abre parênteses, P e não Q. Perfeito? Por fim, eu tenho aqui um condicional com três premissas, P, se P, então Q, e não Q ou R e S, e a consequência é RS, ok? Então, como ficaria a condicional associada?
seria um condicional, tendo como antecedente as três premissas unidas por conjunções, ou seja, P, E, se P, então Q, E, não Q ou R e S, tendo como consequente R e S. Beleza? Bem simples, né? Então vamos lá. Uma forma da gente ver se um condicional é válido é fazendo tabela verdade. Ora, quando a gente falou aqui ó, da condicional associada, a gente falou que o argumento é válido se somente se a condicional for uma tautologia. Ou seja, uma das formas de verificar a validade de um argumento é fazer a condicional dele e fazer a tabela verdade dessa condicional associada e verificar se isso é uma tautologia, ok? A forma que o livro traz é um pouquinho diferente, mas que vai dar na mesma coisa. Vamos ao exemplo que vai ficar mais claro. Bom, vamos verificar se esse argumento aqui é válido. Neste argumento eu tenho duas premissas, se P então Q e Q. E a conclusão é P, beleza? Então eu vou fazer a tabela verdade de cada um deles. Vou fazer a tabela verdade de P, já está aqui. Vou fazer a tabela verdade de Q, que está aqui. E a tabela verdade de se P então Q, que está aqui. Para o condicional ser válido, o que tem que acontecer? Toda vez que as premissas forem verdade, né, as premissas todas elas forem verdade, o consequente, ou a consequência, também tem que ser verdade. Note, é exatamente a regra para um condicional ser, ser verdadeiro. Né? O condicional ele só é verdadeiro quando a premissa é falsa, ok? E aí não interessa o valor do consequente, ou quando o antecedente é verdadeiro e o consequente também. Então, assim, verificar se a condicional associada é uma tautologia ou usar esse método aqui dá na mesma, ok? Aqui nessa aula nós vamos usar este método aqui, que você não precisa fazer a tabela verdade do consequente, né? Do consequente, desculpa, do condicional. Né? Você faz das premissas, da consequência e olha. Então é um pouquinho mais rápido, beleza? Então vamos usar esse método. Então vamos lá, só recapitulando o método. Eu fiz aqui a tabela verdade. Nessa tabela verdade eu fiz uma coluna para a consequência, que está aqui, que é o P, e uma coluna para cada premissa. Aqui é a coluna do Q, aqui é a coluna do se P, então Q. E aí eu vou olhar se em todas as linhas que as premissas são verdade, a consequência também é verdade. Então vamos lá. Primeiro, em quais linhas as premissas são verdade? Ó, eu tenho as premissas verdadeiras aqui na primeira linha. Deixa eu mudar para a caneta aqui, dar uma ciscada aqui. Então eu tenho aqui, ó, na primeira linha, ó, as duas premissas são verdades. E na terceira linha, as duas premissas são verdade. Na primeira linha, a consequência é verdade, mas na segunda linha não é. Na terceira linha não é. Então, com isso eu tenho que esse argumento ele não é válido. Ou seja, esse argumento é um sofisma. Vamos praticar agora com mais 3 exercícios aqui. Então vamos lá. Primeiro exercício. As minhas premissas são se P então Q e não P. E aí a minha conclusão é não Q. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma coluna. Eu vou fazer a tabela verdade, né? Então tenho P e Q, ok? Aí eu vou fazer uma coluna para cada uma das minhas premissas, se P então Q e não P, e uma coluna para a minha consequência, o não Q. Gente, eu não estou fazendo a tabela verdade aqui porque eu acho que isso aqui já está dominado, né? A gente já está cansado de fazer a tabela verdade. Se alguém ainda tiver uma dúvida, não estiver entendendo como que a gente chegou a essa tabela verdade, por favor, me procure, manda mensagem que a gente precisa resolver isso, beleza? Então vamos lá. Aqui está a nossa tabela verdade. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que procurar as linhas em que as minhas premissas são verdade. Então na primeira linha aqui, ó, uma premissa é verdade, mas a outra não. Na segunda linha, uma das duas é. Na terceira, as duas são verdade.
e na quarta as duas são verdade. Só que na terceira a consequência é falsa. Ou seja, nem sempre que as premissas são verdade, eu tenho a verdade da consequência. Logo, o argumento não é válido. Um argumento não válido é também chamado de sofisma. Ok? Vamos para o próximo. Neste aqui, eu tenho duas premissas, P se somente se Q, e tem uma consequência que é P. Esse é bem simples, né? Que uma premissa e a consequência já são nossas proposições simples. Então aqui já está a consequência, aqui está uma das premissas, aqui está a outra premissa, né? P se somente se Q. Lembrando que se somente se ele é verdadeiro quando os dois argumentos são verdade, desculpa, verdadeiro quando os dois argumentos são iguais e falso quando os argumentos são diferentes. Então aqui, ó, os dois são verdade, ele é verdadeiro, os dois são falsos, ele é falso. Então, para a gente verificar se esse argumento aqui é válido, o que a gente vai ter que fazer? Olhar as linhas em que as duas premissas são verdade. Na primeira linha, as duas premissas são verdade. Na segunda linha, as duas são falsas. Na terceira linha, uma é verdade e a outra é falsa. Na quarta linha, uma é falsa e outra é verdade. Então, só a primeira linha nos interessa. Vamos olhar aqui, nessa linha, a minha consequência é verdade. Então, este argumento é um argumento válido. Por quê? Porque sempre que eu tenho as premissas verdadeiras, a minha consequência é verdade. Então, trata-se de um argumento válido. Vamos para o outro exercício. Nesse outro exercício a gente tem três premissas, né? P ou Q, não Q, se P então R, e uma consequência que é o R. Então, eu fiz a tabela verdade aqui, cada coluna, né, que as três colunas das proposições simples. Essa coluna aqui para minha primeira premissa, e da segunda premissa, e da terceira premissa. E o que a gente tem que fazer então? A gente tem que pegar e verificar linha por linha quais linhas todas as premissas são verdadeiras. A gente vê que na primeira linha a segunda premissa aqui é falsa, então não adianta. Na segunda linha as duas premissas são falsas, então também não me interessa. Na terceira linha todas as premissas são verdadeiras. Na quarta linha tem uma falsa, na quinta linha tem uma falsa, na sexta tem uma falsa, na sétima tem uma falsa, na oitava tem uma falsa. Então a única linha em que todas as premissas são verdadeiras é a terceira linha. Nessa linha a nossa conclusão é verdadeira. Então nós chegamos à conclusão que este argumento também é um argumento válido. Ok?